Olá pessoal, bora lá. A gente vai, para esse vídeo de agora, falar um pouquinho de análise combinatória, falar de arranjos, tá? Arranjos simples. Então, olha só, A ferramenta de arranjo simples a gente utiliza bastante quando a gente vai falar aqui, de filas, certo? Então, quando se tratar de arranjo, tem aquela ideia de fila, Por que fila? Porque fila ela requer, ordem. Então, a ordem ela é muito importante, certo? É muito importante. Se você mudar elementos dentro de uma fila, então aqui dali tem uma significação muito forte, tá? Então, arranjo simples é utilizado quando temos a ideia aí principal de formar filas, em que temos P elementos escolhidos a partir de um grupo de N elementos, tá bom? Alex, não estou entendendo. Por exemplo, bora imaginar que a gente tem aqui, A, B, C, D, E. A gente tem aqui 5 pessoas, tá? Essas 5 pessoas a gente quer organizar elas em fila. Então, em quantos modos diferentes a gente pode fazer isso aqui para organizar essas pessoas em fila? Olha só, a gente tem um modo, Bora supor que a gente bote a pessoa B, a pessoa D e a pessoa E. Então isso aqui já é um modo de organizar, certo? Isso aqui já é uma maneira de organizar essas 5 pessoas em uma fila, que tem apenas 3 lugares, Uma fila que a gente tem ali 3 cadeiras, dispostas, por exemplo, tá bom? Agora observa, se dentro desse exemplo aí, bora supor que a gente venha, com os 3 lugares e a gente fala o seguinte: desse exemplo a gente troque 2 pessoas de lugares entre si. Bora supor que trocou a B e a D, então eu teria D, B e E, certo? Aí eu te pergunto, nessa situação aqui, quando a gente troca essas 2 pessoas de lugar aqui, a fila ela permanece a mesma ou não? Analisa aí, a fila ela permanece a mesma ou não? Então observem que isso aqui não representa mais a mesma situação, certo? A fila com as pessoas B, D e E não é a mesma fila com a pessoa D, B e E, tá bom? Não é a mesma fila. A gente comenta isso porque em arranjos, como a gente falou o seguinte, olha, eu tenho uma dica para vocês, o seguinte, tu pega a palavrinha arranjos, tu te guia aqui pela letra A. A letra A significa, um jeitinho de tu aprender. Se tu muda uma ordem dessa e teu problema altera, a gente está diante de quem? De arranjos, tá bom? Professor, e combinação? Como é que vai ser combinação? Só adiantando aqui um pouquinho, a história aqui pra gente fazer um comparativo. Eu pego a letra C. Letra C, eu faço, eu recordo de constante. Então, se eu mudo a ordem, e isso não vem alterar o meu problema, continua constante aquilo dali, não alterou o meu problema, então eu tenho uma situação envolvendo quem? Combinação, tá bom? Mas combinação, isso aqui é assunto para um outro momento, beleza? Então, arranjos se alterar o meu problema, envolve arranjo. Voltando aqui para o nosso caso, Então a gente tem 5 pessoas para organizar uma fileira de 3 lugares, beleza? Então, isso aqui é um modo, esse aqui é outro modo, Mas ao final de tudo, a gente teria quantos modos, A gente teria aqui quantos modos possíveis, de arrumar essas 5 pessoas nesses 3 lugares. Então, a gente teria aqui, a gente teria arranjo. Escrever bem aqui, arranjo, a gente aplica a fórmula de arranjo, arranjo de 5 tomado o que? 3, certo? E a gente vem e aplica essa fórmula bem aqui, arranjo de N tomado P é N fatorial, a gente subtrai N menos P fatorial, certo? Então, o nosso caso aqui, para o nosso exemplo, seria arranjo de 5 tomado 3, beleza? Ah, só não entendi direitinho ainda, bora para um exemplo aqui, De um grupo de 8 pessoas, devemos dispor 5 delas em fila. De quantos modos podemos realizar tal processo? Olha só,
Eu quero pegar 8 pessoas e arrumar elas em fila, certo? De modo que essa fila tenha 5 pessoas, né? Vai ser arranjo ou não? Olha só, né? Pelo exemplo anterior, se a gente fizer algo parecido, vai perceber que é arranjo. Então aqui vai ser o que? Arranjo de quê? De 8 pessoas, onde essas 8 pessoas a gente vai tomar, a gente diz assim, ó, arranjo de 8 tomado o que? 5 a 5, tá bom? Arranjo de 8 tomado 5, olha lá, quem está fazendo o papel do nosso N, o nosso N aqui quem é? É o 8, e o nosso P quem é? É o 5, certo? Então a gente teria 8 fatorial sobre 8 menos 5, 8 menos 5 fatorial, certo? Continuando, a gente fica com 8 fatorial, 8 menos 5 é o que? 3 fatorial, certo? E o que a gente vai fazer aqui, ó? Vai desenvolver o 8 até chegar onde? No 3. A gente para e coloca o fatorial. Desenvolvendo 8 é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, certo? Sobre quanto? Sobre 3 fatorial. Parar bem aqui no 3 fatorial. Por quê? Porque esse 3 fatorial com 3 fatorial a gente cancela, né? Então o que vai ser nossa resposta? Vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Que isso aí vai dar exatamente 6.720, certo? Então a gente vai ter o que? 6.720 maneiras de organizar 8 pessoas, né, em uma fila que a gente só pode utilizar 5 pessoas dessas 8, tá bom? A cada vez que eu fizer isso, né, eu vou ter um modo. Então a gente vai ter quantos modos ao todo? 6.720. Bora lá para o nosso exemplo seguinte, né? Nosso exemplo seguinte: quantos números de 3 algarismos distintos escolhidos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 podemos formar, né? Deixa eu colocar a formulazinha bem aqui para vocês, para te fazendo o teu comparativo aí. Pronto, tá vendo que a formulazinha? Quantos números de 3 algarismos distintos podemos escolher entre eles, né? Gente, observa o seguinte, ó, que a gente falou em algarismos distintos, né? A gente quer formar 3 algarismos. Então bora ver se esse problema é arranjo ou qualquer outra coisa, né? Queria fazer em combinação, certo? Só que no momento a gente não está mexendo ainda com combinações, tá bom? Então, é arranjo ou não é? Gente, cria uma situação. Quantos números de 3 algarismos, né, escolhidos no meio de quem? Desses daqui, ó, né? Então, cria aí um exemplo. Bora supor que tu pegou o número, né? Tem aqui, ó, 3 algarismos. 1, 2, 3. Bora supor que tu pegou o número 1. Aí tu pegou o número 4, não pode repetir, eu não posso repetir nenhum nem um 4, certo? Quando ele diz aqui, ó, algarismos, 3 algarismos, e esses algarismos são o que? Distintos, tá bom? Ó, 3 algarismos, cuidado essa palavrinha aqui, ó, ele diz que são o que? Distintos, tá bom? Então, eu não posso pegar mais nenhum 1 nem um 4, bora supor que a gente pega o 3, pronto. Então eu tenho o número o que? 1, 4, 3, 143. Certo? Isso aqui é um exemplo que a gente criou, né? Dadas essas condições, certo? Então bora fazer o seguinte, bora mudar a ordem desse exemplo que a gente criou, né? Bora mudar a ordem. Eu troquei 1 com 4, por exemplo. Poderia ser qualquer um outro, né? Aí eu te pergunto, o número 143, 143 é a mesma cor do número 413? Claro que não, né, gente? Claro que não. Então isso aqui, ó, né? Quando eu mudo a ordem, o meu problema altera, né? Quando eu mudo 2 números de posição, antes eu tinha um número. Se eu mudo 2 de posição, eu tenho um novo número, eu tenho uma outra situação, né? A minha situação em relação à situação inicial foi alterada, então eu tenho um problema envolvendo o que? Arranjo, tá bom? Aí a questão é, arranjo de quem? Né? Arranjo de quem? É arranjo de 8 elementos. Então eu vou ter, né? A gente criou aqui, ó, a gente criou um exemplo, né? 1, 4, 3, né? A gente tem muitos outros exemplos. A gente pegou os 8 elementos,
escolheu 3. Mas será que só são esses? Será que é só esse exemplo? Claro que não. Eu posso criar muitos outros exemplos pegando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desses números. Opa, coloquei aqui outro, né? Poderia pegar 7 desses números, corrigindo aqui, gente, ó, e arranjar em quem? Em 3 lugares desses, certo? Eu poderia pegar 7 desses números e arranjar em 3 lugares desses, e arrumar em 3 lugares desses. Então, quem eu arranjo de 7 tomado 3? Quem é? É 7 fatorial, fazendo aqui bem devagarzinho, 7 menos 3 fatorial, certo? Então, bora lá. 7 fatorial, 7 menos 3, 4 fatorial. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai desenvolver o 7, certo? A gente vai desenvolver aqui o 7 até chegar onde? Até chegar no 4. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Taca fatorial nele. Por quê? Porque a gente já está mal intencionado justamente de quê? De cancelar esse 4 com esse 4. Beleza? Então a gente vai ficar com quem aqui, ó? Tá com quem aqui, ó? 7 vezes 6 vezes 5, certo? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 7 vezes 3, 21. Acrescenta um zerozinho, tá bom? Então, se a gente pegar esses 7 números e arrumar, né, de 3 algarismos distintos, a gente vai ter o que? 210 maneiras de fazer isso. A gente vai formar 210 números diferentes, tá bom? Espero que tenha entendido, espero que tenha clareado um pouquinho. Um abraço, valeu. Se gostou, se inscreve e curte no canal. Valeu, 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 valeu!